No meu 30º aniversário, meu marido me levou de carro para uma aldeia remota e me deixou em frente a uma casa velha e abandonada, dizendo: "Boa sorte, velhota. Agora esta é a sua nova casa. Aproveite bem." Depois dessas palavras, ele acelerou e desapareceu, me abandonando ali, sozinha, ao lado daquela ruína decadente. Mal sabia ele quem morava na vizinhança, logo ali perto daquela casa esquecida pelo tempo. O dia do meu aniversário começou de um jeito que eu nunca imaginaria, cheio de surpresas que, no início, pareciam promissoras, mas que logo se revelaram um pesadelo disfarçado. Acordei cedo, por volta das 7 da manhã, sentindo os beijos insistentes de João no meu rosto, e sorri sem abrir os olhos, pensando que ele havia se lembrado da data especial, o que aquecia meu coração depois de meses em que o trabalho dele o consumia tanto que eu duvidava se ele ainda prestava atenção nessas coisas. Ele estava sentado na beira da cama, já todo arrumado com um terno cinza que eu havia dado de presente no Natal passado, seus olhos castanhos me fitando com uma mistura estranha de carinho e algo mais que, na hora, eu não soube identificar, mas que depois percebi ser uma pena misturada à culpa. Naquele momento, porém, interpretei como empolgação por alguma surpresa que ele planejava. "Sofia, feliz aniversário, minha querida", murmurou ele, passando a mão fria no meu rosto, como se tivesse passado um tempo ao ar livre antes de me acordar. 30 anos é uma marca importante. Preparei algo especial para você. Sentei na cama, jogando o cobertor para o lado, e o abracei pelo pescoço, sentindo um calor gostoso se espalhar pelo corpo. Estávamos casados há 8 anos. Nos conhecemos na universidade quando eu tinha 19 e ele 22. Ele no último ano de economia e eu recém-chegada ao curso de letras. João me conquistou com sua confiança, ambição e jeito eloquente de falar. Tanto que as meninas da minha turma morriam de inveja quando souberam que o bonitão do curso de economia me convidou para sair. "Obrigada, amor", sussurrei, ainda abraçada a ele. "Mas qual é o presente? Você sabe que eu odeio esperar surpresas." Ele sorriu. E nesse sorriso passou algo sombrio que eu ignorei na hora, porque a mente humana tem esse truque de só enxergar o que quer, especialmente quando se trata de quem amamos. É uma surpresa de verdade. Vista-se que estamos saindo agora mesmo. Pegue os documentos, dinheiro e o essencial. Podemos demorar uns dias por lá. "Uns dias?" perguntei surpresa. "Mas amanhã tenho uma apresentação importante no trabalho. Preparei por um mês inteiro." Ele respondeu calmamente que já havia ligado para o meu chefe e resolvido tudo, me dando uma semana de folga como parte do presente, o que deveria me alertar, porque João nunca interferia na minha carreira antes. E, na verdade, sempre reclamava que eu passava tempo demais no escritório. Eu trabalhava como gerente sênior em uma grande empresa de tecnologia, e meu salário era maior que o dele na pequena loja de peças para carros que ele abrira 3 anos atrás. Um assunto delicado em nosso relacionamento, embora eu evitasse tocar nele para não piorar as coisas. Enquanto me arrumava, João andava de um lado para o outro no quarto, olhando o relógio o tempo todo, e o celular dele vibrava sem parar com mensagens que ele lia franzindo a testa, sem responder. "Quem está te mandando mensagens tão cedo?" perguntei enquanto fechava o zíper da calça jeans. "Só parceiros de negócios. Não liga para isso", resmungou ele. E eu não insisti. Vestindo meu suéter verde favorito, aquele mesmo da festa estudantil, onde nos conhecemos, quando ele disse que a cor realçava meus olhos cinzentos como esmeraldas, uma bobagem romântica que sempre me fazia sorrir. Ao sair de casa, notei que o porta-malas do carro prata dele estava lotado de caixas e sacos, e quando perguntei, ele desconversou dizendo que fazia parte da surpresa, o que me levou a imaginar um fim de semana romântico na natureza, talvez com uma barraca ou algo assim, já que sempre falávamos em escapar da agitação da cidade. A primeira hora de viagem transcorreu em silêncio, com João concentrado na estrada
e eu olhando pela janela como os prédios urbanos davam lugar a subúrbios e depois a campos rurais, rumando para o interior da região, um lugar que eu nunca visitara antes. Para onde estamos indo mesmo? Não aguentei e perguntei quando o GPS indicou 40 quilômetros restantes. Para um lugar único, onde uma nova vida te espera, Sofia. Algo completamente diferente, respondeu ele, e na hora aquelas palavras soaram poéticas para mim, como se ele tivesse comprado uma casa no campo do jeito que eu sonhava, pois nosso apartamento de 2 quartos no centro da cidade era apertado, especialmente considerando que planejávamos ter filhos. Ou pelo menos eu planejava, já que João sempre adiava, dizendo que ainda não era o momento, que precisávamos nos estabilizar primeiro. A estrada foi piorando gradualmente, o asfalto virando terra batida e depois uma trilha esburacada que fazia o carro balançar violentamente, me obrigando a me segurar na alça acima da porta. João vai mais devagar, podemos danificar o carro aqui, reclamei, mas ele insistiu que estávamos quase chegando e que o veículo aguentaria. De fato, minutos depois ele virou em uma trilha estreita entre árvores e parou diante de um portão torto e enferrujado, atrás do qual se erguia uma casa de madeira antiga, ou o que restava dela, com o telhado afundado em partes, janelas pregadas com tábuas e a varanda inclinada perigosamente para um lado. — O que é isso aqui? Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. Ele desligou o motor e se virou para mim, sem o menor traço de sorriso no rosto. — Esta é a sua nova casa, Sofia. Feliz aniversário. Eu ri, achando que era uma piada de mau gosto. Muito engraçado, João. Agora vamos para o lugar de verdade que você planejou. Mas ele saiu do carro, abriu o porta-malas e começou a descarregar as caixas e malas, colocando-as no chão perto do portão. E eu reconheci minhas próprias coisas, incluindo a mala que usamos na lua de mel em Algarve. — O que você está fazendo? Gritei, pulando do carro com o pânico subindo pela garganta. Ele terminou de descarregar tudo, fechou o porta-malas e me pegou pelos ombros com força, machucando um pouco. — Ouça com atenção, Sofia. Nosso casamento foi um erro. Percebi isso há muito tempo, mas não sabia como te dizer. Você é uma boa pessoa, de verdade, mas somos diferentes demais. Encontrei outra. Nos amamos. E ela está grávida. As palavras me atingiram como tapas no rosto, me deixando paralisada, olhando para aquele rosto que de repente parecia de um estranho, depois de 8 anos juntos. Planos de futuro, sonhos de família, tudo desmoronando em um instante. Como ela se chama? Sussurrei sem saber por quê, como se o nome da mulher que destruíra minha vida importasse. Ana. Ela trabalha na loja comigo. Cuida da contabilidade. Estamos juntos há 1 ano. 1 ano inteiro me enganando, mentindo, traindo. E eu, idiota, não notara nada, embora houvesse sinais. Atrasos no trabalho, mensagens noturnas estranhas, um perfume novo que eu não comprara. Mas eu preferia ignorar o óbvio. Por que aqui? Por que me trazer para esse fim de mundo? Perguntei ainda em choque. Ele soltou meus ombros e deu um passo para trás. Essa casa veio de herança da sua tia-avó, lembra? Você nem sabia dela até o notário te encontrar no ano passado. Os papéis estão nas suas coisas. Já arrumei tudo. Agora é sua propriedade. Viva como quiser. Mas aqui não tem nada, nem água, nem luz. Como vou sobreviver? Protestei. E ele rebateu que eram problemas meus, que o apartamento na cidade estava no nome dele, o carro também, e que deixar a casa como compensação era justo. Justo. Pensei com raiva crescendo dentro de mim. Ele me largando no meio do nada, levando tudo o que construímos e chamando isso de justiça. Não construímos nada juntos, Sofia. O apartamento veio dos meus pais. O carro peguei em empréstimo no meu nome. E seu salário ia para suas próprias coisas. Mentiu ele, porque ambos sabíamos que meu dinheiro cobria comida, contas,
roupas para nós dois, férias, reformas no apartamento. Mas discutir não adiantava mais. Ele entrou no carro, trancou as portas quando tentei abrir e gritou pela janela entreaberta: "Boa sorte, velhota! Agora esta é a sua nova casa. Aproveite bem." O carro acelerou, me cobrindo de poeira, e eu fiquei ali no meio da estrada, vendo o Prata desaparecer na curva, cercada pelo silêncio absoluto do campo, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Virei-me para a casa, que de perto parecia ainda pior. Uma estrutura de 2 andares que deve ter sido bonita um dia, mas agora lembrava um cenário de filme de terror, com a tinta descascada revelando madeira enegrecida, persianas penduradas por um fio rangendo ao vento, buracos no telhado deixando ver o céu. Minhas coisas estavam amontoadas perto do portão, e eu comecei a mexer nelas, encontrando a mala com roupas, caixas de livros e itens pessoais, a bolsa com documentos e laptop, um saco com comida. Pelo menos ele não me deixara completamente desamparada, embora isso fosse um consolo fraco. Peguei o celular no bolso, mas a tela mostrava sem sinal. Claro, que rede haveria nesse buraco? A aldeia mais próxima, pelas placas que vi na estrada, ficava a uns 15 quilômetros, e as lágrimas começaram a subir. Mas me forcei a contê-las. Não era hora de chorar. Precisava pensar no que fazer. Começar entrando na casa de alguma forma. O portão abriu, com um rangido horrível. O caminho até a porta, coberto de mato alto que picava minhas pernas através da calça, com bardanas grudando no suéter. A porta principal trancada com um cadeado enferrujado, sem chave. Óbvio. Então rodei a casa e achei uma janela no térreo com tábuas podres que cederam fácil, permitindo que eu me espremesse para dentro. O interior cheirava a mofo, podridão e ratos, com raios de sol entrando pelas frestas no teto, iluminando nuvens de poeira, sem móveis, além de armários embutidos cobertos de sujeira e uma lareira velha no canto da sala principal. Explorei o andar de baixo, a cozinha com piso afundado, outro quarto com janelas quebradas, uma despensa qualquer, e a escada para o segundo andar parecia instável, com degraus faltando. Então decidi não arriscar por enquanto. Lá fora, o dia escurecia, os dias de setembro encurtando rápido, e sem luz nada poderia fazer à noite. Então arrastei as coisas para dentro pela janela. Encontrei um canto razoavelmente limpo na sala e estendi uma manta da mala para dormir, encontrando no saco de comida sanduíches, maçãs, um chocolate e uma garrafa de água, suficiente para o dia. Mas amanhã precisaria ir à aldeia atrás de loja, sinal, transporte, talvez chamar um táxi até a cidade, embora duvidasse que alguém viesse até aqui. Sentei na manta, encostada na parede, e finalmente deixei as lágrimas rolarem, chorando por horas com uma dor apertando o peito, questionando por que isso acontecendo justo no meu aniversário, depois de 8 anos que pareciam significar nada para ele. Lembrei momentos felizes, nosso casamento simples, mas sincero, o primeiro aniversário quando ele me deu brincos de ouro que juntou por meses, a viagem ao mar, onde ríamos como crianças construindo castelos de areia, noites no sofá assistindo TV em silêncio confortável de quem se conhece bem. Quando as coisas mudaram, quando ele encontrou essa Ana? Há 1 ano, disse ele, e eu tentei recordar o que aconteceu então. Ah, sim, a loja dele dando prejuízo, ele deprimido, irritado por bobagens, e eu o apoiando, até dando minhas economias, 200 mil euros, quase tudo que guardava para a entrada de um apartamento maior, pensando em filhos. A ideia de ele ter um com outra doía como faca, especialmente depois de 3 anos tentando. Exames, médicos dizendo que o problema era em mim, obstruções nas trompas de uma infecção antiga, com chance se operasse. Mas João adiava, dizendo, caro, não era a hora, enquanto engravidava outra. A escuridão tomou conta, o frio de setembro penetrando.
Me enrolei na manta e em um casaco da mala, sem fome, mas bebendo água aos poucos para racionar, sem saber onde achar água potável ali. Um rangido no assoalho me fez congelar, ouvindo outro mais perto. Ratos, talvez? Ou pior, alguém invadindo? Meu coração acelerou. Peguei o celular e liguei a lanterna. O feixe de luz revelando uma figura na porta, e eu gritei de susto. Era uma senhora idosa, de saia longa preta e blusa de lã, cabelos brancos trançados, rosto enrugado mostrando curiosidade, não ameaça. Não tenha medo, menina, não vou te machucar, disse ela com voz rouca. Sou sua vizinha, Maria José. Vi luz nas janelas e pensei em verificar. Essa casa está vazia há uns 10 anos. Relaxei um pouco, mas mantive a guarda. Olá, sou Sofia. Essa casa veio de herança para mim. Ela estreitou os olhos, me examinando à luz da lanterna. Herança, é? Da sua tia-avó, a dona Isabel, né? Ela faleceu faz mais de um ano. Por que não veio antes? Só soube recentemente. Os papéis demoraram, respondi. Uma meia-verdade, pois o notário me avisara 1 ano antes. Mas João me convenceu que não valia a pena mexer com uma ruína no interior. Melhor vender o terreno se aparecesse comprador, o que não aconteceu, e eu esqueci. Mas ele, pelo visto, não. E veio morar aqui sozinha? Estranhou ela. Parece que sim, murmurei, sentindo as lágrimas voltando. Maria José balançou a cabeça. Ah, menina, aqui não dá para viver. O telhado vaza, o piso apodreceu, a lareira não acende faz anos. Você vai congelar à noite. Venha para minha casa. Passe a noite no quente. Amanhã vemos o que fazer. Hesitei. Ir para a casa de uma estranha era arriscado, mas ficar naquela ruína aterrorizava mais. Não tenha medo, repetiu ela, lendo minha dúvida. Vivo aqui a vida toda. Nunca fiz mal a ninguém. E o que ia querer de você? Vejo que não veio por escolha. Ela tinha razão. Sem opções, peguei o essencial na bolsa, deixando o resto ali. Improvável alguém roubar. A casa dela ficava do outro lado da estrada, a uns 50 metros. Bem cuidada ao contrário da minha, com jardim florido e luz quente de lâmpadas a querosene nas janelas. Aqui só tem eletricidade na aldeia principal. Estender para cá sairia caro demais, explicou ela abrindo a porta. Entre, fique à vontade. Dentro era limpo e acolhedor, com uma lareira grande irradiando calor, quadros bordados nas paredes, ícones no canto, cheiro de ervas e pão fresco. Sente-se à mesa, vou preparar chá, e coma algo, aposto que não pôs nada na boca desde cedo. Meu estômago roncou traidor, e ela sorriu, servindo batatas, picles e pão caseiro. Comida simples, mas deliciosa após o estresse. Enquanto eu comia, ela sentou em frente e me observou atentamente. Foi o marido que te largou, né? Perguntou direto. Engasguei com o chá. Como sabe? Menina, tenho 70 anos. Vejo tudo nos olhos. E que mulher vem sozinha para um lugar desses? Uma casa abandonada, se não foi expulsa por um canalha. Não exatamente expulsa. Ele me trouxe achando que era surpresa e me deixou aqui. Disse que é minha nova casa e foi embora. Tem outra mulher, grávida. Maria José se benzeu. Que desgraçado. Sem vergonha na cara. Há quanto tempo juntos? 8 anos. Hoje faço 30. Que presente, hein? Ela me serviu mais chá com mel. Beba. Não cura o coração partido, mas aquece o corpo. Seu marido não se chama Souza, por acaso? Não. Mendes. João Mendes. Por quê? Ah, nada. Lembrei de uma história antiga. Uns 15 anos atrás, um marido trouxe a esposa e a largou assim. Ela não sobreviveu. Encontraram congelada no mato na primavera. E ele se casou com a jovem. Tiveram filhos. Vivem bem na cidade. Às vezes passam aqui, indo para a casa de campo mais adiante. Arrepiei com a história. Será que João contava com que eu não durasse? Me largando sem nada, sem conexão. E a polícia não fez nada? Que polícia? Ninguém provou nada.
Ele disse que ela fugiu sozinha, sem testemunhas. Só eu vi ele trazendo. Mas não acreditaram em mim. Disseram que velha confunde tudo. Ficamos em silêncio. Depois ela perguntou se ele deixara dinheiro. Não, só coisas. Documentos, laptop, contas no banco provavelmente bloqueadas sem internet. Na aldeia tem internet no clube. Amanhã vamos lá verificar. E você denuncia na polícia. Balancei a cabeça. Inútil. Apartamento no nome dele, carro também, bens conjuntos quase nada. E largar aqui ele diria que eu quis vir para a herança. Maria José pensou um pouco. E a casa está mesmo no seu nome? Tem papéis? Sim, na bolsa. Notário assinou tudo. Mas o que faço com essa ruína? Impossível morar. Ela olhou pela janela para a escuridão. Sabe, menina, vou te ajudar. Não só por pena, embora sinta também, mas porque tenho interesse especial nessa casa e em quem morava lá antes. Olhei surpresa. Conhecia minha tia-avó Isabel? Seu rosto, iluminado pela lâmpada, ganhou ar misterioso. Isabel não era só sua tia-avó, menina. Era uma mulher especial, e a casa também. Seu marido não te trouxe aqui por acaso. Ele sabe algo ou alguém contou? O que quer dizer? Perguntei confusa. Ela baixou a voz, como se temesse escuta. Dizem que Isabel escondeu um tesouro na casa, ouro da época colonial, herança do avô dela, que servia a um nobre rico nos tempos do rei. Quando veio a Revolução, o nobre fugiu, deixou parte da fortuna com o avô por lealdade. Ele enterrou, morreu sem contar onde. Isabel passou a vida procurando. Mas antes de morrer disse que descobrira o lugar. Ouvi boquiaberta, soando como lenda de velha que lê romances históricos. Sério? Tesouro no século XXI? Ela deu de ombros. Acredite ou não, mas seu marido foi bem orientado. Sabia da herança, da casa. Te mandou aqui talvez achando que você encontra e ele volta para pegar. Ou alguém vigia. Suas palavras me inquietaram. A história toda virando mais estranha e assustadora. Além do abandono, agora tesouros, vigilância. Mas por que João não veio procurar? Ela sorriu astuta. Porque a casa é encantada. Isabel a protegeu antes de morrer. Estranho não entra sem azar. Só parente de sangue, como você, mesmo distante. Não sabia se ria ou chorava. O dia fora tão louco que encantamentos e ouro colonial pareciam plausíveis. Maria José, obrigada pela ajuda, mas não acredito em encantos nem tesouros. Só quero saber o que fazer, como sair daqui, me divorciar de João. Ela assentiu. Certo, pense no agora. Durma aqui, espaço tem. Amanhã vemos. Talvez na cidade seja melhor, mas não venda ou abandone a casa às pressas. Às vezes o que parece maldição vira bênção. Me mostrou um quartinho pequeno com cama estreita e colcha de retalhos. Deitei vestida, só tirei os sapatos, mas o sono não veio apesar do cansaço. A mente girando os eventos do dia insano, de mulher casada com emprego e planos a abandonada em casa de estranha no interior, sem nada. Lá fora o vento uivava. A casa rangia como barco em tempestade, cães latiam ao longe. Puxei a colcha até o queixo e fechei os olhos. Mas via o rosto de João dizendo: boa sorte, velhota. Frio. Indiferente. Dormi só ao amanhecer, com galos cantando, sonhando com nosso apartamento na cidade, acordando sozinha na cama, procurando João e o encontrando na sala com uma mulher, rindo, criança no colo dela, tentando falar, mas eles não me viam, como fantasma na própria casa. Acordei com alguém me sacudindo, Maria José inclinada com o rosto preocupado. Acorde, menina, depressa, sua casa está pegando fogo. Pulei da cama, confusa. Depois lembrei e corri para a janela, vendo fumaça preta subindo do outro lado da estrada. Minhas coisas! Gritei correndo para fora. Pare! Não chegue perto! Perigoso! Berrou ela. Mas eu já estava na rua, descalça na grama úmida e fria. A casa ardia como tocha, chamas saindo pelas janelas, lambendo paredes enegrecidas. O telhado desabando com estrondo, faíscas voando. Minha mala, documentos, tudo dentro, queimando naquela casa amaldiçoada.
Caí de joelhos na estrada, olhando o incêndio, sem lágrimas, só vazio por dentro. Maria José veio atrás, jogou um xale nos meus ombros. Venha, menina, nada a fazer agora. Como aconteceu? Sussurrei. Não acendi nada, nem fósforos tinha. Ela hesitou. Alguém ateou fogo. Vi um carro à noite, parou lá. Pensei ser seu marido voltando. Não interferi, mas ao amanhecer vi as chamas. João. Ele voltou e incendiou. Mas por quê? Ela me ajudou a levantar e me levou de volta. Talvez pensasse que você dormia lá, ou apagava rastros. Se o tesouro existe, melhor te eliminar que dividir. Meu estômago revirou. O homem com quem vivi 8 anos querendo me matar por um tesouro provavelmente fictício. Entramos. Ela me sentou à mesa, serviu chá de ervas, minhas mãos tremendo tanto que mal segurava a xícara. O que faço agora? Perdi tudo, até documentos. Nem tudo perdido. Documentos se recuperam. Na aldeia tem correio. Liga de lá. Pede ajuda. Tem família? Amigos? Pais moram longe, no Alentejo. Quase não falamos. Foram contra o casamento com João. Diziam que era mau caráter. Quanta razão. Mas pedir ajuda é admitir que erraram. E ele foi tola. Orgulho não cabe agora. Vida vem primeiro. Assenti. Mas como ligar e dizer que elas estavam certas? João me largou. Casa queimou. Me ajudem. Elas ajudariam, mas me lembrariam para sempre. E amigos? Tema Rita. Trabalhamos juntas. Boa pessoa. Talvez ajude. Mas telefone queimou. Não lembro o número de cor. Ela pensou. Vamos arranjar jeito. Mas primeiro, denuncie o incêndio na polícia. E o abandono. Concordei. Melhor registrar oficial. Talvez ajude no divórcio. Embora sem passaporte, qual divórcio? Maria José me deu roupas dela, saia velha e blusa, me sentindo estranha como camponesa. A gerente Sofia sumira, restando mulher sem nada, sem futuro. Fomos à aldeia no bicicletão antigo dela, eu na garupa segurando seus ombros, estrada ruim, balançando tudo, mas o desconforto distraía da dor emocional. Grata por isso. A aldeia pequena, 50 casas no máximo, loja única, correio, clube, escola básica. Pessoas viravam para nos olhar. Notícias correm rápido. Deviam saber do fogo. O guarda local, rapaz de uns 25, ouviu minha história com ceticismo mal disfarçado. Então seu marido te trouxe contra a vontade? Não exatamente. Disse ser surpresa de aniversário. Depois me deixou e foi embora. Mas a casa é sua por herança? Sim, mas não planejava morar. Está destruída. Por que não veio ontem mesmo? Sem sinal? Transporte? Maria José me abrigou. Ele anotava, me olhando. E o incêndio? Maria José viu o carro à noite. Talvez meu marido. Talvez? Não tem certeza? Suspirou, largando a caneta. Olhe, Sofia, faço o boletim. Chamo bombeiros para inspecionar. Mas sem prova de arson intencional pelo marido, não abre inquérito. Briga de casal não é nossa área. E me largar sem dinheiro ou documentos. Te deixou na sua propriedade, formalmente nada errado. Incêndio pode ser fiação velha. Percebi inútil discutir. Ele só cumpria dever. Minha história soava absurda. Preciso recuperar documentos. Passaporte queimou. Vá à cidade, ao centro multifuncional. Declare, pague taxa, espere. Como? Sem dinheiro nem para ônibus? Deu de ombros. Procure assistência social. Talvez ajudem. Saímos, me sentindo destruída. Nem polícia levava a sério. Não desanime, disse Maria José. Sabia que seriam inúteis. Vamos ao clube. Tem internet. No clube, salinha com pintura descascando. Um computador antigo funcionava.
internet lenta como nos anos 2000. Entrei no e-mail, dezenas de mensagens do trabalho, de Rita, chefe, todos perguntando onde eu estava, por que sumi. Escrevi a Rita resumindo, pedindo ajuda. Dei o telefone do clube para ligar. Tentei banco online, mas precisava código SMS, sem celular. Sentada ali, em roupas alheias, percebi o horror da situação. Ontem vida estável. Hoje, ninguém. Sem documentos, dinheiro, teto. Senão Maria José já teria morrido de frio ou fome. 1 hora depois Rita ligou, voz preocupada. Sofia? Meu Deus, o que houve? Todos loucos aqui. João ligou ao chefe ontem dizendo que você pediu demissão e foi aos pais. Não acreditamos. Ligamos, mas celular fora. O que rolou? Rita, estou em apuros. João me largou na aldeia. Casa queimou à noite com tudo. Nada sobrou. Como largou? Onde você está? Expliquei. Ela ficou em silêncio digerindo. Canalha. Sempre soube que era podre. Ouça, vou te buscar agora. 3 horas de estrada. Rita, estradas péssimas. Seu carrinho não aguenta. Aguento sim. Ou pego táxi 4x4. Aguente firme. Chego logo. Desligou. E eu fiquei olhando a tela apagada. Ajuda vindo. Em horas sairia dali. Mas e depois? Voltar à cidade sem casa? Confrontar João? Ou recomeçar do zero? Voltamos à casa de Maria José esperando Rita. Ela me serviu almoço farto, sopa e arroz. E enquanto comia, ela olhou pela janela pensativa. Sabe, menina, não contei tudo ontem sobre Isabel e a casa. Levantei os olhos. O que mais? Isabel não era comum. Via coisas que outros não. Curava com ervas, tirava mal-olhado, previa destinos. Uma curandeira? Pode chamar assim, mas verdadeira, não charlatã. Gente de toda a região ia. Ela ajudava sem cobrar se não podiam. Bondosa, luminosa. Foi ao armário, pegou foto amarelada. Mulher de 60 com olhar penetrante e sorriso gentil. Algo familiar nela. É ela. Foto velha, 20 anos atrás. Ainda ativa atendendo. Depois saúde piorou, se isolou. Só me deixava entrar para ajudar. Por que me conta? Olhou nos olhos. Acho que não é coincidência você aqui. Isabel disse antes de morrer que viria uma parente jovem em apuros. Encontraria-o escondido. Mudaria a vida. Ri nervosa. Maria José, respeito, mas não acredito em previsões. Coincidência. João me trouxe para se livrar de mim. Sem mística. Pode ser. Tempo dirá. Mas ouça. Casa queimou. Terra fica. E o que está debaixo também. Não só tesouro. Isabel guardava papéis, cartas, diários de gente que atendia. Segredos. Talvez algo importante mude sua vida. Quis rebater, mas som de motor fora, batida na porta, era Rita, loira baixinha e rechonchuda com ar determinado. Me viu em roupas campestres e abraçou forte. Sofia! Que horror ele fez! Você bem? Sem ferimentos? Estou inteira. Obrigada por vir. Virou-se a Maria José. Muito obrigada por abrigá-la. Levo Sofia comigo. Ela assentiu. Certo. Precisa ir à cidade, recuperar papéis, acertar com o marido. Mas lembre o que disse. Volte se quiser. Estarei aqui. Saímos. No portão, um jipe preto. Rita não economizara no táxi. Vamos logo daqui, disse-me, instalando no banco de trás. Lugar assombrado. Olhei para trás, vendo cinzas onde ontem era a casa. Toros pretos como dentes podres. Vento rodopiando cinza em redemoinhos. Motorista partiu. Eu olhando pela janela traseira a casa de Maria José. Cinzas. Aldeia sumindo. Pensando nas palavras dela. Em Isabel. Previsão. O que debaixo da terra? Bobagem, disse a mim mesma. Contos para ingênuos. Preciso voltar ao mundo real. Lidar com João. Recuperar documentos.
achar moradia, recomeçar. Mas no fundo sabia que não acabara. Voltaria ali. Maria José certa. Não coincidência estar lá agora. Estrada levou quase 4 horas. Rita tagarelando, xingando João, sugerindo vinganças. Eu assentindo, mas sem ouvir. Mente traçando plano. Primeiro documentos, contas bancárias, moradia temporária. Principal, encontrar João e entender planos dele. Ao entrar na cidade, ruas familiares pareciam estranhas. Só um dia desde sair com João achando surpresa boa, voltando como indigente em roupas alheias, sem um tostão. Rita me levou ao apartamento dela. 2 quartos no subúrbio que dividia com irmã mais nova na universidade. Fique à vontade, mostrou o quarto pequeno. Da mana, mas ela não liga se ficar um tempo. Depois me arrumou. Sem ofensa, mas assim parece vendedora de mercado. No espelho não me reconheci. Saia escura, blusa velha, cabelos bagunçados, rosto sem maquiagem, abatido pelo estresse. Rita emprestou roupas, diferentes tamanhos, mas calça e suéter serviram razoável. Depois me levou à polícia a declarar roubo de documentos no incêndio. Peguei atestado para novo passaporte. No centro multifuncional, fila enorme, 3 horas esperando. Funcionária jovem com unhas chamativas pegou papéis indiferente. 10 dias úteis padrão, 5 acelerado com taxa extra. Sem dinheiro agora, pode parcelar ou pagar depois? Olhou como idiota. Serviço público, sem parcelas. Pague padrão e espere ou vá. Rita pagou. Eu cubro. 3.000, tome. Quis recusar mais precisava. Sem passaporte, nada faria. Obrigada. Devolvo logo que puder. Não pensa nisso agora. Foque em se reerguer. Do centro fomos ao banco, mas decepção. Sem passaporte negaram info sobre contas. Nem bloquear cartão queimado. Absurdo. Cartão pode estar com alguém. Esfaziam tudo. Volte com passaporte, respondeu seco o atendente. À noite, na cozinha de Rita, bebendo chá, planejamos próximos passos. Primeiro, achar João, disse ela. Endereço da loja? Na Rua Industrial. Peças auto. Mas duvido ele apareça. Depois disso se esconde. E pais dele, talvez lá? Pais de João, no subúrbio, em casa própria. Visitas raras. Relações frias. Mãe achava filho merecia melhor. Pai evitava envolver. Posso tentar, mas não dirão nada. Sempre me viram como intrusa. Telefone antigo de Maria José tocou. Número desconhecido. Alô? Sofia? Notário Antônio Oliveira. Nos vimos ano passado pela herança de Dona Isabel Mendes. Sobressaltei. Mendes, sobrenome de João. Lembro. O que há? Soube do incêndio. Lamento. Mas preciso te dizer algo. Venha amanhã ao escritório. Sim. 10 horas? Perfeito. Endereço, lembra? Sim. Desliguei pensativa. Que novidades? Por que Isabel tinha Mendes? Coincidência ou... Contei a Rita. Estranho sobrenome igual. Talvez João, parente dela? Nunca mencionou parentes na aldeia. Dizia todos na cidade ou região. Talvez escondeu, sabendo de herança, valores na casa. Pensamento me inquietou a noite toda. E se João soubesse da casa desde sempre? Nosso casamento parte de plano? Paranoia. Nos conhecemos antes da morte de Isabel. Ou ele sabia que ela morreria logo. Manhã, Rita me levou ao notário. Antônio, homem idoso de barba parada, me recebeu no gabinete com pasta grossa na mesa. Sente-se, Sofia. O que direi pode surpreender. Pronta para surpresas. Depois desses dias, pouco me choca. Abriu pasta. Ano passado, ao formalizar herança, não entreguei tudo. Isabel deixou instruções. Parte só em certas condições. Quais? Ele pigarreou. Ela previu que você viria em apuros. Deixaria algo mais se a casa fosse destruída, como aconteceu? Então há outro item. Uma carta
e um mapa, detalhando onde ela acreditava estar o tesouro familiar, ouro da época das descobertas, herança do avô que servia ao marquês. Olhei incrédula. Tesouro? Sou a lenda. Isabel acreditava firme. Passou vida pesquisando. Carta diz que escondeu pistas na casa, mas como queimou, mapa indica local aproximado no terreno. Peguei os papéis, mapa rabiscado mostrando pontos no jardim da casa. Por que não me deu antes? Instruções dela. Só se você precisasse, em momento de crise, para te dar chance de recomeçar. Saí dali confusa, contando a Rita no carro. Vamos voltar à aldeia cavar? Talvez. Mas primeiro prioridades. Documentos, dinheiro. Mas se tesouro existe, resolve tudo. Hesitei. Ideia louca, mas e se? Ok, amanhã vamos, mas discreto. Faz noite, sonhei com Isabel me guiando por túneis subterrâneos cheios de ouro brilhante, acordando com sensação de urgência. Manhã pegamos estrada. Rita dirigindo seu carro pequeno pelas trilhas ruins, chegando à aldeia ao meio-dia. Maria José nos esperando no portão. Voltou, menina! Bom sinal! Contei do notário. Mostrei mapa. Isabel sabia o que fazia. Vamos cavar. Pegamos ferramentas na casa dela. Fomos ao terreno queimado, cheiro de cinza ainda forte. Seguindo o mapa, marcamos pontos e começamos. Terra dura, mas após hora, pá bateu em metal. Minutos depois, puxamos caixa enferrujada. Quebramos cadeado podre. Dentro, pastas embrulhadas em tecido oleado. Abri primeira. Papéis antigos bem preservados. Cartas, fotos, documentos com selos. Rita olhou por cima. Meu Deus! Isso é correspondência do meu trisavô com a corte real. Transferências para bancos suíços, inestimável. Folheei, achando algo que gelou meu sangue. Certidão de casamento. João Mendes e Sofia Oliveira. Data 1915. O que é? Rita estudou. Incrível! Seus ancestrais, você e João, parentes distantes, bisavós, irmãos. Enjoei, casada com parente, mesmo remoto. Espere, nada aqui. Casamento fictício para preservar bens na família. Não viviam como casal. Alívio parcial, mas repugnante. João sabia? Possível, se pesquisou genealogia. Escondeu. Continuamos, achando provas de crimes da família Mendes, delações, apropriação de bens, fatos de execuções. Mas outro documento mudou tudo. Testamento do Marquês Souza, 1917, legando tudo à filha ilegítima Isabel Souza, vivendo como Mendes para segredo. Isabel era filha do Marquês, então você, Sofia, herdeira direta do título nobre. Antônio terminou por mim. Pela linha feminina, sim. Sentei no chão, pernas fracas, descobrindo em dia que casei com parente criminoso, descendente de nobreza, herdeira de fortuna imensa. O que faço agora? Segure documentos, vá à Suíça pelos fundos, decida depois. Talvez restaure justiça, recupere terras suas, ou comece nova vida longe. Nesse momento, telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Sofia? Guarda da delegacia. Seu marido João Mendes sofreu acidente. Carro saiu da pista. Bateu em árvore. Hospital grave. Pediu para te ver. Congelei. Acidente ou armadilha? Obrigada. Penso. Contei aos outros. Não vá, disse Rita. Pode ser truque. Ou destino punindo, acrescentou Antônio. Às vezes o universo acerta contas. Decidi não ir. João escolheu quando me largou, que colha sozinho. Levamos documentos à cidade. Paramos no notário. Ele autenticou cópias, originais em cofre bancário. Antônio pegou cópias e foi a Lisboa, prometendo atualização. Eu e Rita voltamos ao apartamento dela, exausta física e emocionalmente, mas insone.
mente revivendo descobertas que viraram minha vida. Manhã fui ao hospital. Não ver João, saber estado. Recepção disse reanimação, coma, fraturas, hemorragia interna, trauma craniano. Chances 50/50. Saí pesada. Apesar de tudo, não desejava morte. Só sumisse da minha vida. Semana depois, novo passaporte chegou. Primeiro banco, desbloqueei contas. Surpresa, João não limpou tudo. Restavam 200 mil euros. Pouco, mas para começar. Contatei banco suíço. Procedimento complexa. Precisando presença, papéis, verificações. Advogado de Antônio prometeu arrumar. 2 semanas depois, voava a Zurique sozinha, com pasta de documentos e esperança de novo começo. No avião pensei no futuro. Dinheiro dando liberdade para viver onde quiser, fazer o que quiser. Mas o que desejava de fato? Voltar antigo, impossível. Trabalho em tech, aluguel, solidão, não mais. Mudei nessas semanas, mais forte, confiante, livre, talvez casa no mar, viagens, algo novo, impensável antes. No banco suíço trataram como cliente VIP. Horas, mas acessei conta. 520 mil euros. Fortuna para mim. Saquei parte. Transferi a banco português. Resto lá por segurança. Volta a Portugal outra pessoa. Não esposa abandonada sem nada, mas mulher abastada com planos. Decidi não voltar à cidade natal. Memórias ruins. Gente me conhecendo como esposa de João. Fui a Faro. Sempre sonhei mar. Aluguei apartamento com vista, busquei imóvel permanente. Primeiras semanas em Faro como névoa. Passeios na praia, cafés, olhando ondas, entendendo quem era agora. Não esposa de João, não gerente, não garota ingênua crendo amor eterno. Folha em branco para qualquer história. 10º dia, Rita ligou. Sofia, sentada? Notícias. O quê? João saiu do coma. Viverá, mas recuperação longa. Não é tudo. Prenderam ele no hospital. Preso? Por? Lembra Antônio Souza? Deu polícia, documentos, crimes de João, contrabando, lavagem de dinheiro, ligações, crime organizado. Pega 10 anos no mínimo. Alívio, pena, justiça misturados. E Ana, presa cúmplice, não só amante, parceira negócios. Lavavam dinheiro por ela. Criança não dele, do careca Max. Usaram gravidez cobertura. Mentira até sobre filho, mas surpresa zero. Vida dele mentira. Após conversa sentei no balcão vendo o pôr do sol no mar. João preso, Ana também. Império criminosos destruído. Justiça como romance barato, mas vazio por dentro. Talvez lembrando João jovem ambicioso que amei, quando se perdeu, virando criminoso traidor. Dias depois, número desconhecido. Sofia? Maria José. Olá, como soube número novo? Rio Baixo. Tenho jeitos, menina. Como vai? Soube do marido? Sim. Preso. Talvez melhor. Não talvez, certeza. Mas ligo por outro, não contei tudo sobre Isabel. Lembro. Encontramos documentos, origem dela. Não toda a verdade, algo mais. Venha, mostro. Pra quê? Tudo queimado, aldeia morta, nada lá. Venha, não arrepende. Traga documentos porão, originais. Encofe Lisboa. Pegue. Importante. Voz dela convenceu. 3 dias depois, ia à aldeia. Sumários originais na bolsa. Aldeia mais abandonada. Casas fechadas, ruas vazias, sem latidos. Maria José no portão, vestida formal preta, cabelos arrumados. Entre. Chá com ervas pronto. Precisamos conversar. Casa mesma, lareira, quadros, cheiro ervas, mas atmosfera tensa. Sentou frente, serviu chá, olhou intenso. Trouxe papéis? Sim. Mas pra quê? Pegou pasta, mão sobre como sentindo. Sabe, menina, não era só vizinha de Isabel. Sou filha dela. Quê? Como? Você, Maria José,
Ela, Isabel Maria, o cestva diferentes. Sorriu triste. Nasci ilegítima. Mãe teve aos 17 de oficial passageiro. Escândalo, então. Me deram adoção à aldeia vizinha. Registraram órfã. Mas mãe vigiava de longe. Cresci, voltei morar perto. Nunca admitiu. Só antes morrer. Olhei sem palavras. Outra mentira. Segredo. Por que conta? Porque você, parente minha. Sobrinha neta distante. E há segredo maior. Foi ao armário. Pegou o caixinha veludo gasto. Mãe deixou para quem viesse. Você. Mas só após achar documentos porão. Saber origem. Abriu. Chave antiga, escura com desenho ornado. Que chave? De tesouro verdadeiro Souzas. Documentos e dinheiro Suíça parte só. Principal escondido outro lugar. Onde? Em Lisboa, casa na Avenida da Liberdade. Oficial Estado, mas quartos secretos autoridades ignoram. Marquês Souza esperto, previu revolução, preparou, criou, esconderijo porão casa Lisboeta. Lá ouro, joias, pinturas mestres, valor centenas milhões euros. Soava delírio, contou tesouros escondidos. Por que Isabel não usou? Não podia. Esconderijo abre só com três coisas: chave, papéis herança, sangue descendente direto Souzas, fechadura antiga secreta, sem tudo ativa mecanismo, inunda água tejo. Como sabe? Mãe contou antes morrer. Guardou segredo vida toda, esperando herdeiro verdadeiro. Esperou você. Veio como previu. Peguei chave, pesada, fria, cheirando história. Segredos, talvez mortes. Não sei se quero. Tenho dinheiro suficiente, vida normal. Não dinheiro, justiça. Riquezas família sua, roubadas, apropriadas estranhos. Recupere, não por você, memória ancestrais. E você, herdeira também, filha Isabel. Balançou cabeça. 78 anos, para que milhões? Casa tenho, comida, chega até morte. Você vive ainda. Talvez família verdadeira. Filhos. Ideia apertou o coração. Médicos diziam problemas concepção. Não impossíveis. Obrigada a tudo, Maria José. Ajuda, verdade, chave, mas não certa pronta novas aventuras. Pense, tempo tem, casa liberdade fica. Sob guarda estado como monumento, ninguém sabe quartos porão. Falamos horas sobre Isabel, passado, entrelaçamento famílias. Oficial, pai de Maria José, irmão. Marquês Souza, parentes distantes mesmo. Ao sair, ela disse, sabe, marido vive, mas não anda mais. Coluna danificada, vida toda cadeira rodas. Como sabe? Médicos não confirmam? Sorriu misteriosa. Sei muita coisa, menina. Dom mãe herdei. Vejo o que outros não. E ouça. Não se preocupe. Cada um recebe merecido. Quis te prender. Acabou preso, corpo próprio. Palavras duras, mas justas. João colheu o plantado. Não eu puni. Destino decidiu. Volta a Faro com chave no bolso, pensando tesouros lisboetas. Vale buscar? Preciso milhões. Resposta veio súbito. Semana depois, Antônio ligou. Sofia, proposta negócios. Cria o Fundo Restauração Justiça Histórica. Buscamos descendentes nobres perseguidos. Ajudamos recuperar parte perdido. Quer sócia? Por que eu? Descendente direta Marquês Souza. Nome dá peso fundo. Além, experiência, injustiça, destino. Entenderá quem ajudamos. Pensei. Ideia boa, mas preciso refletir. E mais. Pesquisei Casa Liberdade e Isabel mencionava diários. Existe. Agora museu. Porão, parte murada anos 20. Oficial vazio, mas arquivos mostram quartos não nos planos.
Maria José, verdade. Tesouros podem existir. Tem chave, quartos por acaso? Perguntou esperançoso. Toquei chave. Não, infelizmente não. Por que menti? Talvez não pronta a compartilhar segredo. Antônio bom. Ajudou. Mas Tesouro Sousas, herança minha. Responsabilidade minha. Após conversa, decidi. Iria a Lisboa. Achar casa, tentar abrir esconderijo. Não por dinheiro, por verdade. Fechar história. 3 dias depois, em Lisboa, cidade me recebeu com chuva, vento, típicos outono. Hotel perto Liberdade, fui buscar casa. Achei rápido. Edifício belo, estilo Art Nouveau, lepra e varandas forjadas. Placa, Museu Vida Urbana, século XIX. Comprei ingresso. Entrei. Museu pequeno. Salas com móveis século passado. Pinturas artistas menores. Vitrines objetos cotidianos. Poucos visitantes. Grupo escola com professora. Andei salões, procurando entrada porão. Achei porta. Acesso restrito. Fim corredor. Esperei sozinho. Tentei abrir. Trancada. Improvisei. Aproximei vigilante idosa, rosto bondoso. Disse: escrevi artigo História Casa para revista histórica. Mostrasse porão. Hesitou. Mostrei cartão jornalista impresso rápido. Acreditou. Escada atrás porta, mas nada interessante. Armazém móvel velha, lixo. Parte porão murada soviética. Diziam adegas vinho. Não restauraram. Posso ver? Detalhes importam artigo. Deu chave. Rápido. Cuidado. Escada velha. Degraus podres. Desci porão. Úmido frio. Tetos abobadados baixos. Metade cheia móvel quebrada. Vitrines poeirenta. Caixas. Fundo parede tijolos recente. Toquei, um solto. Puxei. Atrás outra camada fresta. Lanterna celular mostrei porta metálica. Coração acelerou. Esconderijo? Mas como atravessar muralha? Voltei cima, devolvi chave, saí. Voltaria à noite. Museu fechado. Dia preparei. Comprei ferramentas. Picareta pequena. Martelo, lanterna, luvas. Estudei planta online. Alarme só portas janelas térreo. Porão sem. 2 madrugada, entrada serviço. Fechadura simples, velha. Aprendi a abrir. Estudante trabalhando serralheiro. 5 minutos dentro. Desci porão quieta. Desmontei parede, tijolos, trabalho duro, sujo, tijolos esfarelando, poeira subindo. Hora depois, buraco suficiente passar. Atrás, corredor estreito, levando porta metálica como Maria José descreveu. Buraco. Chave estranho. Reentrância ao lado. Inseri chave. Encaixou? Perfeito. Mas não girou. Lembrei. Sangue descendente. Louco. Mas... e se? Tirei luva, faca, caneta, cortei dedo, pinguei sangue reentrância. Clique suave. Girei chave. Porta abriu lenta. Atrás, não quarto. Salão inteiro. Lanterna acesa. Ofeguei. Paredes, sifões, poeirentos. Estantes rolos parecem pinturas. Canto, caixas pesadas. Abri sifão próximo. Ouro, moedas, joias, barras. Outro igual. Desenrolei rolo. Pintura. Reconheci estilo mestre. Talvez Goya. Outro Velázquez. Caixas, documentos. Títulos bancos, ações. Companhias antigas. Maioria obsoleta. Mas algumas empresas atuais. Se autênticas, milhões. Sentei. Chão poeirento, atordoada. Maria José não exagerava. Riqueza para luxo, vidas, ou ajudar centenas. Que fazer? Levar impossível. Muito. Declarar oficial inicia brigas Estado. Deixar? Mas por que achei? Peguei pouco. Moedas,
ouro, anel esmeralda, maço papéis. Resto fica. Volto quando souber dispor. Saí, remurei buraco, melhor possível. Não perfeito, mas discreto. Saí museu. Fechei porta cuidadosa. Hotel examinei achado luz, anel bello, esmeralda grande diamantes, gravura dentro, para Isabel, pai amoroso, presente, Marquês, filha ilegítima, papéis interessantes, carta, do Carlos I, a Marquês Souza, agradecendo tentativa salvar monarquia, resposta, plano fuga, não realizado, papéis inestimáveis história, deve museu, estudo, mas como sem revelar origem, manhã liguei Antônio, aceito fundo, algo interessará historiadores. O que? Documentos era revolução, correspondência Marquês Corte Real, originais. Autênticos? De onde? Achei papéis Isabel, guardou anos. Mentirinha necessária, não pronto a revelar esconderijo. Achado incrível, precisamos arquivar, publicar. Do fundo, mas anônimo, sem alarde nome meu. Claro, quando Lisboa. Semana, preciso resolver coisas. Reflexões. Tinha riquezas sousas, liberdade, viver desejado. Mas o que quero verdade? Resposta inesperada. Passeando, liberdade. Vi anúncio, voluntários orfanato. Precisando gente aulas crianças sem pais, ou pais direitos perdidos. Fui, dia mesmo. Diretora, mulher cansada, olhos bons. Contou problemas, falta dinheiro. Especialistas, coisas básicas crianças. Posso ajudar, disse. Tenho recursos, desejo mudar. Assim, novo capítulo vida. Criei fundo beneficente, ajuda órfãos. Dinheiro Suíça desenvolveu. Moedas, ouro, esconderijo. Vendi devagar, antiquários, investi fundo. Antônio, parceiro, conselheiro. Juntos ajudamos, não só crianças, vítimas de injustiça histórica. Documentos esconderijo, doei partes. Achando, lugares diferentes. Meio ano, carta colônia, João. Letra tremida, mãos ruins, pós-trauma. Sofia, sei sem direito pedir perdão, mas saiba, arrependo todo dia. Prisão, invalidade, punição merecida. Espero feliz, merece. Olhei carta longa, queimei. Passado, fica passado. Ano depois conheci Miguel, médico orfanato fundo, bondoso, honesto, sem segredos. Namoramos, moramos juntos. Não sabia esconderijo, milhões. Para ele, só mulher ajuda crianças. Ano depois, casamos. Cerimônia simples, amigos próximos. Maria José veio apesar idade. Deu toalha bordada, sussurrou ouvido. Terá 3 filhos, 2 meninos, menina. Vejo. Médicos diziam chances baixas. Acreditei. Certa, 2 anos primeiro filho. Depois segundo, filha, contrariando prognósticos. Esconderijo visitava ano vez. Pegava ouro pouco fundo. Resto, esperava a hora. Talvez conte filhos herança algum dia, ou deixe carta como Isabel. 5 anos desde João me levou casa abandonada. 5 anos mudaram vida toda. Pensava a miúde, se não traísse, viveria ilusões, sem saber origem, tesouros, força verdadeira. Sim, infeliz sem saber. Vida alheia, regras alheias. Agora vida minha. Uso como acho certo. Ajudo crianças fundo. Crio meus. Amo marido. Guardo segredos ancestrais, compartilho devagar, mundo. Um dia filho mais velho, 10 anos, perguntou: Mãe, por que nunca conta a infância, vida antes? Pensei, ora contar parte verdade? Sente, conto história. Garota perdeu tudo, mas achou-se.
Traição virou liberdade. Tesouros não ouro, gente ao lado. Contei não tudo, segredos esperam. Bastante a entender, mãe nem sempre mulher feliz fundo. Passou provas, fortaleceu. Você, princesa, conto, exclamou. Coldu enfeitiçou torre, fugiu, achou felicidade. Sorri abraçando. Não exatamente conto. Vida complexa. Sem maus bons absolutos. Traidor amava jeito errado. Quem ajudou, parente desconhecida. Tesouro, contos tem. Apertei forte. Tem, sol. Mas principal não ouro joias. Amor, família, ajudar outros. Você, irmão, irmã, pai. Meu tesouro verdadeiro. Ouro também tem. Mostro quando pronto. Guardar segredos família. Enquanto saiba, família especial. Passou muito, mas não quebrou. Família ama, perdoa. Recomeça. Noite, crianças dormindo. Saí varanda apartamento Lisboa. Mudamos faro perto fundo, vigiar esconderijo. Cidade, luzes, barulho, carros, risos. Vida normal, cidade normal. Macei sob normal segredos. Porão, casa velha. Liberdade, tesouro, Souzas. Casa, aldeia. Minha agora guarda diários, Isabel. Histórias. Centenas destinos. Memória, história, traição, virou salvação. Miguel saiu varanda, abraçou trás. Pensando que, como vida estranha. 10 anos atrás dissessem estaria aqui, você, 3 filhos, fundo, segredos, nobreza, não acreditaria. Arrependi algo? Virei. Olhei olhos. Amor, compreensão, aceitação, ausente olhos, João. Não, nada. Cada passo, dor, perda, levou aqui. Você, filhos, vida esta, grata a tudo. Até manhã marido me levou casa abandonada. Disse, boa sorte, velhota, nova casa. Virou nova casa mesmo. Não queimada a aldeia, toda nova vida. Construí obsoleto passado. Fundação verdade, cimentada amor verdadeiro. E sabe, realmente feliz. Profunda, sem reservas. Marido amoroso, filhos maravilhosos, trabalho beneficia a gente, segredos guardo, riquezas compartilho devagar mundo, e aldeia pequena casa Maria José, minha agora. Levo filhos ano vez, mostro origem história, futuro, conto, avó Isabel via futuro, avó Zina salvou hora escura. Cada vez saindo viro mentalmente agradeço, obrigada a tudo. Dor fortaleceu, traição revelou verdade, perdas trouxeram ganhos, casa abandonada, início nova vida, porque às vezes perder tudo acha-se verdadeira, então descobre capaz, mais imaginava, felicidade vem inesperado, mesmo traição pior, vira maior, presente destino. Minha história começou o 30º aniversário, marido levou nada, largou. Mas verdade começou cedo. Século atrás, Marquês Souza escondeu tesouros descendentes. Filha ilegítima Isabel ganhou dom visão. Família Mendes traiu benfeitores. Fios teceram padrão minha destino. Agora teço novos. Histórias crianças fundo ajudamos. Destinos meus filhos saberão verdade. Continuarão história. Enquanto vivo, acordo manhã, beijo marido, dou café filhos, vou fundo, resolvo questões. Vida normal, mulher mineral, guarda segredos incomuns. E sabe, maravilhoso.